Sejam bem-vindos ao canal Esqueletos da Sociedade. Vamos para mais uma noite de terror. Arkham, Massachusetts, 19 de outubro de 1932. O arqueólogo Nathaniel Voss rastejava pelo porão empoeirado da igreja de São Hieronymus, abandonada desde que uma seita desaparecera em 1789. Sua lanterna tremulava sobre tijolos úmidos, até revelar um cofre de ferro corroído. Dentro, envolto em uma mortalha de teias de aranha brilhantes, estava o Codex Serafim, um livro cuja capa parecia feita de carne mumificada. Ao tocá-lo, Nathaniel sentiu uma pulsação, como se o artefato tivesse um coração. Nas primeiras páginas, símbolos desconhecidos se rearranjavam, formando frases em latim arcaico. Aquele que dorme entre os véus aguarda o chamado dos olhos que veem. 3 noites depois, durante um eclipse lunar, Nathaniel, em seu estudo, decifrou uma passagem do Códex. Ignorou os avisos de seu assistente, Henry, que insistia: "Isso não é arqueologia, é loucura." Sob a luz rubra da lua, Nathaniel recitou as palavras em nárcoto, língua que queimava sua língua como ácido. O ar engrossou e as sombras do cômodo se agitaram, formando tentáculos que se arrastaram pelas paredes. Uma voz ecoou em sua mente, sussurrando: "Yog-Sothoth, você vê." Na manhã seguinte, Nathaniel acordou com sangue escorrendo de seus ouvidos. No porão, onde guardara o códex, uma fenda vertical flutuava no ar. Um rasgo de 2 metros de altura, bordejado por uma luz púrpura pulsante. Dentro dela, algo se movia. Formas geométricas impossíveis, olhos sem pálpebras e bocas que sussurravam em uníssono. Ao se aproximar, a fenda esticou-se como uma serpente e uma substância gelatinosa e negra escorreu para o chão. Ela se moveu em direção a ele, mas evaporou ao tocar a luz do sol. Naquela noite, uma névoa negra emergiu da fenda, espalhando-se por Arkham. Quem a tocava perdia memórias. O velho Sr. Whittaker, o carteiro, foi encontrado vagando pela rua principal, gritando: "As estrelas estão erradas!" Antes de colapsar, seus olhos transformados em globos de vidro fosco. Nathaniel, envergonhado, trancou-se em casa. Mas no 3º dia, a névoa invadiu seu estudo. Ao respirá-la, ele viu visões. Uma cidade ciclópica sob um céu verde, habitada por criaturas com múltiplas bocas, no lugar da cabeça. Um olho gigante flutuando sobre o oceano, pupilas feitas de galáxias em colapso. Na madrugada do 8º dia, Nathaniel ouviu batidas na porta. Ao abrir, deparou-se com 3 figuras encapuzadas. Seus rostos eram superfícies espelhadas, refletindo não seu próprio rosto, mas suas fobias mais profundas. Para Nathaniel, viu-se envelhecendo por milênios, sua carne apodrecendo enquanto ainda respirava. Eles sussurraram em nárcoto: "O porão deve ser aberto. Yog-Sothoth exige um tributo." Desesperado, Nathaniel voltou ao códex. A última página, antes em branco, agora exibia instruções em sangue estelar. Ofereça seus olhos à escuridão e a verdade será revelada. Com uma lâmina ritualística encontrada no cofre da igreja, ele arrancou os próprios olhos. A dor foi substituída por uma visão nova. O universo era uma teia de mentiras e a fenda no porão era uma ferida na realidade. Yog-Sothoth, uma entidade feita de tempo e espaço, observava-o através dela.
Cego, mas vendo mais do que nunca, Nathaniel leu a última página em voz alta. A fenda contraiu-se, sugando a névoa e os seguidores sem rosto para dentro de um vórtice de vozes. O preço, porém, foi alto. Arkham desapareceu dos mapas, seus habitantes transformados em estátuas de sal. Nathaniel, encontrado dias depois por Henry, agora tinha olhos de pedra negra, cheios de constelações em miniatura. Em seu diário, uma frase repetida até o fim das páginas: não há deuses, apenas fome, e nós somos as migalhas. Eles ainda estão aqui. Mesmo cego, eu os vejo. As paredes deste asilo são finas, tão finas. À noite, ouço os seguidores sem rosto sussurrando além do véu. Yog Sothoth não está satisfeito. Ele nunca estará. A fenda, ela está se abrindo novamente. Desta vez, não tentarei fechá-la. Na costa rochosa de uma ilha remota chamada Dagon's Reach, havia um farol abandonado. Construído no século XIX, o farol era conhecido por sua luz peculiar e, às vezes, emitia um brilho esverdeado, mesmo quando desativado. Os pescadores locais evitavam a área, murmurando sobre sons estranhos que vinham do mar durante as noites sem lua. Em 1937, uma jovem arqueóloga chamada Eleanor Voss chegou à ilha. Ela estava obcecada com lendas antigas que falavam de uma cidade submersa chamada Yahantley, supostamente habitada por seres que não eram totalmente humanos. O farol, segundo os rumores, era a chave para encontrar a cidade. Eleanor descobriu que o último guardião do farol, Thomas Hargrove, havia desaparecido em 1898. Em seu quarto, ele encontrou um diário empoeirado, cheio de anotações frenéticas. Hargrove escreveu sobre luzes verdes que vinham do fundo do mar e sobre uma música hipnótica que ele ouvia todas as noites. Ele escreveu sonhos recorrentes nos quais via criaturas anfíbias emergindo das ondas, arrastando-se para o farol. A última entrada do diário era a mais perturbadora. Eles estão me chamando. Eu não posso mais resistir. A música, ela vem das estrelas, mas as estrelas estão mortas. Eu vou até eles. Que Deus tenha piedade de minha alma. Determinada a descobrir a verdade, Eleanor decidiu investigar o farol. Ela encontrou uma passagem secreta sob a escada que levava a um túnel úmido e escuro. O túnel descia em espiral, cada vez mais fundo, até que ela chegou a uma câmara subterrânea. As paredes eram cobertas por relevos que retratavam criaturas híbridas, meio humanas, meio peixes, adorando algo que parecia uma estrela cadente. No centro da câmara havia um poço profundo, cheio de água escura. Eleanor jogou uma pedra e contou os segundos até ouvir o som do impacto. A pedra nunca atingiu o fundo. Naquela noite, Eleanor ouviu a música. Era uma melodia estranha que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Ela tentou ignorá-la, mas a música se infiltrou em sua mente como um parasita. Ela começou a ter visões, uma cidade submersa com torres que se erguiam do fundo do oceano e criaturas que dançavam em torno de um obelisco negro. Eleanor percebeu que a música era um chamado. As criaturas, conhecidas como profundos, estavam convocando aqueles que eram sensíveis ao seu cântico. Ela lutou contra o impulso de se jogar no poço, mas sabia que não poderia resistir para sempre. Eleanor descobriu que o farol não era apenas um farol, era um dispositivo antigo
construído pelos profundos para guiar aqueles que eram dignos até Yahantley. O brilho esverdeado era um sinal, uma mensagem para aqueles que podiam ouvir o cântico. Ela também descobriu que Thomas Haregrove não havia desaparecido, ele havia se transformado. Em um canto escuro da câmara, Eleanor encontrou um esqueleto com características anfíbias, vestindo o uniforme do guardião. Haregrove havia se tornado um dos profundos. Eleanor sabia que tinha uma escolha a fazer. Ela poderia destruir o farol, selando a porta para Yahantley, ou poderia se juntar aos profundos e descobrir os segredos das estrelas mortas. A música em sua mente ficava mais forte a cada noite, e ela conseguiu sentir mudanças em seu corpo. Sua pele ficava mais pálida e úmida, e ela sentia uma atração irresistível pela água. Na última página do diário de Haregrove, ela encontrou uma frase que a assombrou. Aqueles que ouvem o cântico nunca mais serão os mesmos. As estrelas mortas nos observam e seu chamado é irresistível. Na noite mais escura do ano, Eleanor tomou sua decisão. Ela entrou na câmara subterrânea e olhou para o poço. A música era ensurdecedora agora, e ela podia ver luzes verdes brilhando no fundo. Ela sabia que, se pulasse, encontraria Yahantley e se tornaria uma das profundas. Mas, em vez disso, ela colocou uma carga explosiva no farol e fugiu. Quando a explosão aconteceu, o farol desmoronou, selando o portal para sempre. A música parou e Eleanor sentiu um alívio temporário. No entanto, ela sabia que o cântico nunca a deixaria completamente. Nas noites mais silenciosas, ela ainda podia ouvir os ecos da música sussurrando em sua mente. E, às vezes, quando ela olhava para o mar, via luzes verdes brilhando no fundo como estrelas mortas, observando-a. Em 1978, uma estação de rádio isolada no deserto de Nevada, conhecida como KXPR, ficou famosa por sua programação noturna de jazz e histórias de terror. No entanto, em uma noite fatídica, o locutor habitual, Dr. Elias Graves, desapareceu durante uma transmissão ao vivo. A última coisa que os ouvintes ouviram foi sua voz, trêmula e desesperada, dizendo: "Eles estão aqui, eles estão vindo, ó Deus, eles estão..." antes que o silêncio tomasse conta do ar. A estação foi fechada e abandonada, mas as fitas daquela noite nunca foram encontradas, até agora. Em 2023, um grupo de exploradores urbanos, liderado por Maya Carter, uma jornalista investigativa, decidiu explorar a estação de rádio abandonada. Eles encontraram o estúdio empoeirado com equipamentos antigos ainda intactos. Em um armário trancado, Maya descobriu uma pilha de fitas de áudio, incluindo a última transmissão do Dr. Graves. Quando a equipe reproduziu as fitas, ouviram algo que não esperavam. Além da voz de Graves, havia sons estranhos ao fundo, sussurros em uma língua desconhecida, batidas rítmicas que pareciam vir das paredes e, ocasionalmente, um som que lembrava o bater de asas de algo enorme. A fita final era a mais perturbadora. Graves falava sobre algo que ele chamava de os ouvintes. Ele descreveu criaturas que existiam além do som, seres que se alimentavam de ondas sonoras e que podiam se manifestar através delas. Ele disse que os ouvintes haviam encontrado a estação e que estavam tentando atravessar para o nosso mundo. "Eles estão nos observando", Graves sussurrou, sua voz quase inaudível.
Eles estão sempre observando. Eles se alimentam do som, mas também da mente. Eles podem entrar em sua cabeça se você ouvir por tempo suficiente. Eles estão me chamando. Eu não posso mais ignorá-los. No final da fita, os sons ao fundo se tornaram ensurdecedores. Graves gritou, e então houve um silêncio absoluto, seguido por um som que nenhum dos exploradores conseguiu descrever. Era como se o próprio ar estivesse se rasgando. Após ouvirem as fitas, a equipe começou a notar coisas estranhas. Eles ouviam sussurros quando não havia ninguém por perto, e os equipamentos de áudio captavam sons que não deveriam existir. Maya começou a ter pesadelos nos quais via criaturas feitas de som, com corpos que vibravam como ondas e olhos que brilhavam como estática. Um dos exploradores, Jake, desapareceu na noite seguinte. Eles o encontraram no estúdio, sentado diante do microfone, repetindo a mesma frase em uma língua desconhecida. Quando tentaram removê-lo, ele gritou: "Eles estão aqui! Eles estão em mim!" antes de cair inconsciente. Maya descobriu que Graves não era apenas um locutor. Ele era um pesquisador que estudava fenômenos acústicos inexplicáveis. Em suas notas, ele descreveu os ouvintes como entidades que existiam em uma dimensão paralela, onde o som era a única forma de matéria. Eles haviam descoberto nossa realidade através das ondas de rádio e estavam tentando atravessar. Graves também escreveu sobre um ritual que poderia selar o portal entre as dimensões, mas ele exigia um sacrifício. Alguém teria que se tornar um canal para os ouvintes, prendendo-os em sua mente para sempre. Maya sabia que não havia outra escolha. Ela decidiu realizar o ritual, usando o equipamento de rádio para amplificar sua voz e atrair os ouvintes. Enquanto a equipe assistia, horrorizada, Maya começou a cantar uma melodia antiga que Graves havia anotado em seu diário. Os ouvintes responderam. O ar no estúdio ficou pesado e as luzes piscaram. Maya sentiu algo entrando em sua mente, como se milhares de vozes estivessem sussurrando ao mesmo tempo. Ela continuou cantando, mesmo quando sua voz começou a falhar. No final, os ouvintes foram selados, mas Maya não foi a mesma. Ela ficou catatônica, seus olhos fixos em um ponto distante, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais podia ouvir. A estação de rádio foi demolida e as fitas foram destruídas. A equipe jurou nunca falar sobre o que aconteceu, mas eles sabiam que os ouvintes ainda estavam lá, presos na mente de Maya. E às vezes, quando o silêncio é absoluto, você pode ouvir um sussurro, como se algo estivesse tentando se comunicar. Mas é melhor não ouvir, porque uma vez que você começa a ouvir, eles começam a te observar. A família Blackwood era conhecida por sua vasta coleção de livros raros e manuscritos antigos, acumulados ao longo de gerações. A biblioteca da família, localizada em uma mansão isolada nas montanhas da Escócia, era um lugar de mistério e temor. Diziam que alguns dos livros não eram feitos para serem lidos por olhos humanos. Em 1985, a última herdeira dos Blackwood, Eleanor Blackwood, desapareceu sem deixar vestígios. A mansão foi selada e a biblioteca foi esquecida pelo mundo. Até que, em 2023, um jovem estudante de literatura chamado Daniel Harper recebeu uma carta misteriosa, convidando-o a visitar a mansão e explorar a biblioteca. Daniel chegou à mansão em uma noite chuvosa. O lugar era sombrio e decadente,
com paredes cobertas de era e janelas quebradas. Ele foi recebido por Sr. Altaus, o guardião da mansão, um homem idoso e taciturno que parecia conhecer todos os segredos da família Blackwood. Altaus levou Daniel até a biblioteca, uma sala enorme com estantes que chegavam ao teto, repletas de livros antigos. No centro da sala havia uma mesa de madeira escura sobre a qual repousava um livro em particular. Era um volume grande, encadernado em couro preto, com símbolos estranhos gravados na capa. Daniel não resistiu à tentação. Ele abriu o livro e começou a ler. As páginas estavam cheias de textos em uma língua desconhecida, mas as ilustrações eram claras o suficiente. Criaturas grotescas, paisagens distorcidas e símbolos que pareciam se mover quando observados de relance. Enquanto lia, Daniel começou a ouvir sussurros. Eles vinham das sombras, como se os próprios livros estivessem falando com ele. Ele tentou ignorá-los, mas os sussurros ficavam mais altos, mais insistentes. Daniel descobriu que o livro era um grimório, um manual de invocação para entidades que existiam além da compreensão humana. Ele falava de uma dimensão chamada o vazio, onde as sombras eram vivas e se alimentavam de conhecimento. As criaturas do vazio, conhecidas como os devoradores, podiam ser encontradas através de rituais descritos no livro. Ele também descobriu que Eleanor Blackwood havia tentado invocar os devoradores, mas algo deu errado. Ela havia sido consumida pelas sombras e sua mente havia se fundido com o vazio. Daniel começou a notar coisas estranhas. As sombras na biblioteca pareciam se mover por conta própria, e os livros mudavam de lugar quando ele não estava olhando. Ele ouvia passos nos corredores vazios e via formas humanoides nas sombras, observando. Uma noite, ele acordou com uma presença em seu quarto. Era uma figura alta e magra, feita de sombras puras, com olhos que brilhavam como brasas. A criatura sussurrou algo em uma língua desconhecida e Daniel sentiu uma onda de frio percorrer seu corpo. Daniel sabia que tinha que se livrar do livro, mas ele também sabia que não poderia simplesmente destruí-lo. Ele encontrou nas notas de Eleanor um ritual que parecia selar o livro e banir os devoradores de volta ao vazio. No entanto, o ritual exigia um sacrifício. Alguém teria que se tornar o anfitrião para as sombras, prendendo-as em sua mente para sempre. Ele decidiu realizar o ritual. Usando os símbolos do livro, ele desenhou um círculo de proteção no chão da biblioteca e começou a recitar as palavras de invocação. As sombras ao seu redor se agitaram e os sussurros se tornaram gritos. No auge do ritual, os devoradores emergiram das sombras, suas formas grotescas se contorcendo em padrões hipnóticos. Daniel sentiu algo entrando em sua mente, como se milhares de vozes estivessem sussurrando ao mesmo tempo. Ele continuou o ritual, mesmo quando sua visão começou a falhar. No final, os devoradores foram selados, mas Daniel nunca mais foi o mesmo. Ele ficou catatônico, seus olhos fixos em um ponto distante, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais podia ouvir. A mansão foi selada novamente e o livro foi escondido em um lugar seguro, mas Sr. Altaus desapareceu e ninguém sabe para onde ele foi. A Biblioteca das Sombras Eternas permanece intocada, esperando pelo próximo tolo que ousar abrir o livro. E às vezes, quando a noite é mais escura, você pode ouvir sussurros vindos das sombras, como se algo estivesse tentando se comunicar. Mas é melhor não ouvir, porque, uma vez que você começa a ouvir, eles começam a te observar.